70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre todos. É com muita alegria que venho gravar esse vídeo para vocês, agradecer a todos os amigos e inscritos do canal, o pessoal que tem dado uma força, você que é novo aqui no canal, o pessoal de Teixeira de Freitas, de Belmonte, na Bahia, os irmãos Melo, Luan, o Yuri e uma turma que sempre tem nos dado força aí nos comentários, nos ajudando. Esse canal, meus irmãos, para você que está chegando agora, é um canal com o intuito de levar a você conhecimento bíblico, conhecimento mais aprofundado sobre os idiomas da Palavra de Deus, sobre a Palavra de Deus, um conceito teológico um pouco mais profundo, um conceito teológico que às vezes é deixado de lado e não vemos esse tipo de trabalho em nenhum lugar da internet. E eu quero que vocês entendam, não precisam de concordarem comigo, vocês não precisam achar que eu estou certo, eu sei que eu estou certo em tudo, mas eu quero levar vocês a refletirem, porque eu sempre digo isso, uma pessoa que quer passar em um concurso público, ela estuda muito para passar nesse concurso almejando essa vaga. Uma pessoa que quer tirar carteira, ela treina, ela faz as aulas da escola, ela treina com alguém da família ali no carro para poder melhorar um pouco a forma de dirigir, a pessoa acaba se preparando para o exame de tirar a carteira, a pessoa que está almejando um emprego, se capacita, faz o cursinho, faz algum tipo ali de treinamento para poder passar na entrevista de emprego, e a pessoa que quer ser salva, muitas das vezes, não tem o mínimo de interesse de sentar, estudar e aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, a palavra, aquilo que Deus deixou revelado para nós. As pessoas às vezes acreditam em pastores, em padres, em qualquer tipo de pessoa, em qualquer um, e não fazem um estudo sério, aprofundado das Escrituras e levam o assunto mais importante que tem a ver com a nossa salvação, de qualquer maneira, sem um estudo detido, sem tirar um tempo e sem analisar se aquilo que você aprendeu ou sabe, se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, qual é a melhor compreensão de determinados assuntos, porque há tantas divergências nas denominações religiosas, em especial nas cristãs, porque cada um crê de uma forma. E hoje, com esse vídeo falando sobre as 70 semanas, eu quero levar você a entender a base, o cerne das diferenças das denominações cristãs, dos movimentos pentecostais, dos movimentos dispensacionalistas, os aliancistas, porque há tantas diferenças assim no meio cristão religioso. Eu quero que vocês entendam, às vezes, para algum de vocês, esses termos soem como termos novos, mas muitos de vocês já devem conhecer os termos como pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, amilenista. Esses termos são todos termos que a teologia usa e usou para poder determinar alguns conceitos teológicos já pré-estabelecidos. Um exemplo, para a gente entender a chave disso tudo, pré-tribulacionista. O que significa isso? Pré é antes da tribulação, ou seja, a chave de tudo é Jesus. Jesus voltará pré-tribulação, antes da tribulação. Pós-tribulacionista, Jesus voltará pós-tribulação. Pré-milenista, Jesus voltará antes do milênio. Pós-milenista, Jesus voltará depois do milênio. Amilenista é um termo que o Ari ficou como o sentido de negação, mas não é negação. Os amilenistas creem que já estamos no milênio. Isso tudo são conceitos que giram em torno da volta de Cristo, são conceitos importantes, e a maioria desses conceitos, dessas divergências, advém da interpretação das 70 semanas. Por isso eu quero que vocês entendam a minha posição. Eu vou mostrar sempre as outras posições, tentarei demonstrar mais a minha posição, que é o que eu creio, que eu acredito que é o mais coerente com a palavra de Deus. Você não precisa concordar, basta que você veja a minha explicação, o que eu acredito, como eu acredito, estude e chegue às suas conclusões. Peça ao Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, que inspirou os apóstolos e os profetas a escreverem a palavra de Deus, para te guiar nos seus estudos bíblicos, faça oração antes de estudar a Bíblia, e assim cresceremos juntos na fé. Isso é muito importante, mas as 70 semanas é a mais importante menção na palavra de Deus, que às vezes é ignorada, e muitas pessoas têm crenças divergentes e não sabem que advém dessa interpretação, da diversidade de interpretação sobre as 70 semanas. Eu queria que os irmãos entendessem, quando a gente olha o livro de Daniel, que é um livro importantíssimo, um livro maravilhoso, a gente vê que temos essa menção dessas 70 semanas, em especial o comecinho delas aqui, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Esse pedaço é muito importante, esse pedaço é maravilhoso, é um pedaço lindo. Eu já perdi as contas quantas vezes eu já li, reli e estudei esse texto. E esse texto, quando a gente analisa o livro de Daniel, meus irmãos, que é um livro muito importante, que estamos trabalhando, já falamos sobre a marca da besta, um pouquinho sobre interpretação apocalíptica, que é alguns princípios que devemos ter antes de estudarmos e adentrarmos em Daniel e em Apocalipse. Por isso eu estou falando antes
das 70 semanas, porque senão quando chegarmos nas 70 semanas, se você ainda não tiver uma posição definida, você vai entender de uma forma, não, mas as 70 semanas se interpreta assim. Eu darei a minha interpretação e você entenderá quando chegarmos nela como eu já a interpreto. Será bom para você já entender qual será o caminho que iremos seguir de acordo com a interpretação das 70 semanas. Quando a gente olha o livro de Daniel, ele é um livro interessantíssimo. Temos vários relatos ali e várias visões. Os irmãos testemunhos de Jeová até acreditam que Jesus já veio, se manifestou, a sua presença, eles mudam um pouquinho a semântica das palavras, mas baseado em Daniel 4, se não me engano, 25, quando fala que Nabucodonosor pastaria como animal 7 tempos. É da interpretação desses 7 tempos ali que eles, fazendo as contas, chegaram ao ano de 1914, dizendo que Jesus já reina nos céus, a sua presença. Eu não concordo com essa interpretação, essa é uma profecia específica para o rei Nabucodonosor, mas o livro de Daniel é cheio, recheado de profecias, de visões, de interpretações que são, sim, claramente para o tempo do fim. Quando vemos ali no capítulo 2, Daniel vê uma estátua, essa estátua tem 4 partes, e essa estátua é muito interessante, que ele vê essa estátua e vê uma pedra destruindo essa estátua. O reino que forma dessa pedra que destrói a estátua é um reino que jamais passará, é o reino de Cristo. E o próprio anjo já explica que ali as 4 partes ali são 4 reinos, que ele ainda diz: você, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro da estátua. Aí ele torna a ter a mesma visão no capítulo 7. Aí ele vê a visão de 4 animais agora, e esses 4 animais, ele vê o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e o terrível espantoso. E aí ele vê um homem chegando ao ancião do dia, senta-se o tribunal e o reino é entregue aos santos. Esse simbolismo do reino entregue aos santos, novamente, é um simbolismo da volta de Jesus. Ou seja, a pedra é a volta de Jesus, no capítulo 2. O reino sendo entregue aos santos é a volta de Jesus, no capítulo 7. E quando lemos do capítulo 2 para o 7, Deus nos mostra a mesma visão, porém com mais detalhes, com muito mais, uma riqueza maior de detalhes e de significados. A gente vê que é a mesma visão, porém de uma forma assim que literariamente ocupa um espaço maior por ter mais detalhes. E aí, quando ele tem a visão do capítulo 7, novamente ele continuando a visão, ele tem a visão do capítulo 8, que é um bloco de texto que se estende do capítulo 8 até o capítulo 12, que é o final do livro. E o capítulo 12, o levantar de Miguel do capítulo 12, que ali é seguido de ressurreição dos mortos, que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão para vida eterna, para a vergonha e horror eterno. Leia lá o capítulo 12, 1 e 2 de Daniel. Esse levantar de Miguel é uma referência à volta de Cristo, que é tal qual 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18. Então, nesses 3 blocos de texto, temos a mesma visão, porém com mais detalhes, mais abrangente. E a visão das 70 semanas é um detalhe a mais que Deus deu para Daniel no capítulo 8, quando ele tem a visão do capítulo 2, a visão do capítulo 7. Deus vai dar mais detalhes no capítulo 8, aí ele começa a entrar com datas e tempo, e aí fica muito interessante as visões. Quando olhamos aqui no capítulo 8, 9, 10 ao 12, vemos que a coisa fica tão interessante que Daniel, ele adoece. Iremos ler alguns textos aqui. No capítulo 8, no verso 14, Daniel tem uma visão referente a tempo, que diz o seguinte: o anjo fala para Daniel, ele vê o bode, o carneiro, aí no verso 14 e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, aqui temos a menção de 2.300 tardes e manhãs, que é uma linguagem que já tratamos no vídeo anterior, que remonta ao Gênesis. Ou seja, houve tarde e manhã do primeiro dia, houve tarde e manhã do segundo dia. Ou seja, aqui é uma referência à linguagem de Gênesis. E cada dia em profecia significa um ano, ou seja, 2.300 anos. E aí, Daniel, vendo essa visão, ele adoece, ele se assusta com essa visão, ele passa mal. Quando a gente lê aqui no capítulo 8, verso 26, a gente começa a entender que ele adoeceu. Eu li aqui capítulo 8, verso 14. No verso 26, o anjo vem explicar para ele, o anjo diz assim, verso 26, a visão da tarde e da manhã, as 2.300 tardes e manhãs, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9, verso 1. No primeiro ano de Dário, filho de Azuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Esse pequeno trecho ele é rico em detalhes. Quando a gente olha, Daniel vê a visão das 2.300 tardes e manhãs, ele não entende, que é o que o verso 27 diz aqui, ele diz aqui... espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele fica doente por causa desse período de 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, que aqui no verso 27 diz, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo. Ele fica doente, espantado com essa visão. Eu acredito que ele pensou, poxa, meu povo ficará 2.300 anos cativo aqui na Babilônia, que é o que leva ele a estudar o livro de Jeremias, aqui no verso 1 do capítulo 9. Aí ele estuda o livro de Jeremias e entende que o tempo do cativeiro seria apenas 70 anos, porque ele estava na mente preocupado com a visão das 2.300 tardes e manhãs, imaginando que o povo de Deus ficaria cativo na Babilônia por 2.300 anos. E aí, com essa confusão, ele entendendo que seria 70 anos que eles ficariam na Babilônia, ele começa a orar, clamar e suplicar a Deus. E aqui, a partir do verso 3, tem a oração de Daniel, que é linda, aconselho os irmãos a lerem do verso 3. Leiam Daniel 8, 26 até
9, verso 2, e depois leiam do verso 3 do capítulo 9 até o fim do capítulo, para vocês verem a oração de Daniel, ele suplicando a Deus, reconhecendo que errou e o povo dele errou, que pecou contra Deus. E quando ele está orando, o anjo vem e traz a explicação que Daniel queria, a explicação temporal da visão que ele não entendera. Ou seja, ele viu a visão das 2.300 tardes e manhãs, não entendeu a visão, qual parte? A parte temporal da visão. Quando ele não entende a parte temporal da visão, vem o anjo explicar, e sim entram as 70 semanas. Aí o anjo diz, no verso 23, no princípio das tuas súplicas, aquela oração, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui é interessante que aqui temos um jogo de palavras que nas nossas traduções não conseguimos perceber. Aqui ele diz, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem. No original está da var, que é palavra, saiu a palavra. E eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, novamente aqui aparece a palavra da var, que é a palavra, considera, pois, a palavra e entende a visão. Aqui, quando a gente olha tanto aqui no verso 23 quanto no verso 26 do capítulo 8, 23 do 9 e 26 do capítulo 8, vemos um jogo de palavras maré e razão, que todas duas são traduzidas como visão, mas elas têm significados específicos. Uma se refere à visão como um todo, a outra se refere à parte temporal da visão. Eu quero trabalhar com vocês no próximo vídeo, que é a parte mais interessante desse estudo. E aí, ele não tinha entendido a questão temporal da visão, o anjo vem explicar a parte temporal, e aí o anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos, ou seja, aqui é uma linguagem extremamente do santuário, uma linguagem extremamente de santuário, do processo de expiação do santuário. Selar a visão, e aqui, antes de selar a visão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Perdão, irmãos, que deu uma crise de tosse e cortei o vídeo, mas eu estou um pouco gripado e a garganta rouca. Mas aqui vemos que 70 semanas era o tempo que era determinado para os judeus. Daniel ficou impressionado com aquele período de 2.300 anos. O anjo volta para explicar a parte temporal da visão que ele não tinha entendido. E aí o anjo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E aqui é interessante que a palavra que foi traduzida por determinada, ela é um rapax legomena, só aparece uma vez na Bíblia, mas o seu uso fora da Bíblia nos mostra que ela significa cortada, ratar, cortada, que está no tronco unifal, ou seja, 70 semanas estão cortadas para o teu povo, ou seja, determinadas, cortadas, separadas para o teu povo. E aí ele continua, para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Transgressão, pecado e iniquidade. Aqui é usada as três principais palavras que são utilizadas para pecado e os tipos de pecado da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que são as palavras peça, peça, que é diferente, é quase o mesmo som de Páscoa, de pecha, mas é de peça, que é Páscoa, e pecha, que é pecado. Aqui, que é transgressão, né, transgressão explícita, aparece a palavra avon, que também é traduzida como pecado, é mais no sentido de iniquidade, aqui que a pessoa tem consciência, mas está lutando contra o pecado. E o pecado por ignorância, que é ratar, não ratar, como a palavra que diz que é determinada, ratar. Essas três palavras aparecem no Salmo 51 e são as principais palavras para denominar pecado. E essas palavras, quem cessaria, faria, expiaria o pecado, faria tudo, é apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando vemos aqui, para selar a visão. O profeta, aqui tem um trocadilho aqui, o profeta, aqui foi traduzido como profecia, mas é o profeta. E aqui, para selar a visão, o profeta ungir os santos dos santos. E os três tipos de pecados que eu mencionei, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Esse contexto nos mostra que o único que pode fazer isso é Cristo, ou seja, as 70 semanas estavam determinadas para os judeus, elas têm cumprimento em Cristo Jesus, ou seja, o centro das 70 semanas é Cristo Jesus. E quando a gente analisa as datas, as 70 semanas, pelo o que o próprio livro nos dá, que sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido, ungido é Mashiach, aqui foi traduzido como ungido, mas é Messias, a palavra que no Novo Testamento foi vertida para Christos, que é o Messias, né, que é Mashiach no hebraico. Essa palavra aqui, sabe entender desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, até o Messias, aí vem com a contagem de tempo. Quando a gente faz a conta que iremos fazer, essas 70 semanas, elas cabem direitinho com o período do início do ministério de Cristo, com a crucificação de Jesus Cristo no meio da semana e com a aliança que ele faria com muitos durante uma semana, que foi o seu ministério ali, desde o seu batismo até a conversão do apóstolo Paulo. Uma coisa mais complexa de se explicar, mas eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, vamos entender que as 70 semanas é um período de tempo cortado de um período maior, que são as 2.300 tardes e manhãs, e que essas 70 semanas, elas se referem ao Messias, a Cristo, e que elas têm seu cumprimento final no ministério de Cristo. A profecia magnífica é a profecia que mostra a veracidade do livro de Daniel. E aí entram as divergências das denominações. Eu entendo que as 70 semanas, a última semana das 70, ela finalizou com
Início da semana, batismo, meio, morte e final com a conversão de Paulo para pregar aos gentios, tirando o privilégio dos judeus de serem os únicos conhecedores e portadores da palavra de Deus. As 70 semanas se referem a isso. Esse tempo é determinado para os judeus. E aí, os irmãos dispensacionalistas entendem, aí começam as divergências, meus irmãos, iremos ver isso detalhadamente. Os irmãos dispensacionalistas, eles entendem que cumpriu-se as 69 semanas e a última semana é a semana do anticristo. Essa semana é deslocada para o tempo do fim. Por isso você já deve ter ouvido alguém falar assim, não, o anticristo aparecerá, serão 7 anos de paz, 7 anos de tribulação. É das 70 semanas, da interpretação das 70 semanas que surge isso. E aí, ao cortar essa 70ª semana e jogá-la para o tempo do fim, e que é a base da escatologia dispensacionalista, ou seja, eles entendem que cumpriu-se a 69 e a 70ª, por se tratar do anticristo, eu entendo que se trata de Cristo, explicarei isso, por se tratar do anticristo, ela se cumprirá no tempo do fim, será a última semana da humanidade, digamos assim. E essa última semana aí entram as divergências entre os próprios dispensacionalistas. Eu estou gripado, com dificuldade de falar, os que creem no arrebatamento antes da tribulação, os pré-tribulacionistas acreditam alguns que o arrebatamento será no início da última semana de 7 anos, que serão 7 anos, ou no meio, quando o governo do anticristo terá 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição. Aí eles entendem que alguns que o arrebatamento será no meio da 70ª semana, nos 3 primeiros anos de paz, alguns entendem que será no começo da última semana e outros no fim. Os que entendem que o arrebatamento acontecerá no fim da 70ª semana entendem que os 3 últimos anos, na compreensão deles, eram os anos da grande tribulação, então a igreja passaria pela tribulação. Os que entendem que são ali no meio da 70ª semana também são pré-tribulacionistas, os que entendem também no início da 70ª semana são pré-tribulacionistas. E para que tudo isso se encaixe, aí que vem o arrebatamento secreto, porque para que Deus tire a igreja e se cumpra essa 70ª semana da forma como eles acreditam, tem que haver um arrebatamento secreto. Aí Deus tem que tirar a igreja e o mundo continuar rodando aqui para acontecer a tribulação. Eu não entendo dessa forma, mas é aí que começa a escatologia deles. Não sei se está ficando claro para os irmãos. E aí que vem as divergências. Que o dispensacionalismo faz. O dispensacionalismo é a divisão ali de 7 dispensações, alguns têm 3 ou 4 dispensações, que a última é a dispensação do milênio. E aí quando Jesus, passado essa tribulação, a igreja já foi arrebatada, no final dos 7 anos Jesus volta com a igreja em glória e majestade e instaura o milênio aqui na terra. Eu não creio, eu creio que o milênio será no céu, vou explicar isso de forma bem detalhada ao longo desses vídeos, mas isso aqui é uma base para os irmãos entenderem como são interpretadas as 70 semanas por quase todas as denominações. Os irmãos amilenistas entendem como eu, que as 70 semanas se cumpriram no período de Cristo e que a partir da morte e ressurreição de Cristo, o reino de Deus já começou em nossos corações, ou seja, o reino de Cristo já está entre nós, e aí já é o período do milênio, que vai de Cristo até a sua segunda vinda. Não sei se está ficando muito confuso, mas eu irei explicar de forma mais detalhada essas divergências e porque eu acredito que as 70 semanas se referem especialmente a Cristo e não ao anticristo, e porque que a última semana finalizou ali em Cristo com o início do seu batismo, o início do seu ministério, com a sua morte no meio da semana ali na cruz do Calvário e com o início do ministério para os gentios com a conversão do apóstolo Paulo. Espero ter ficado claro até aqui. Te espero no próximo vídeo. Que o Senhor possa abençoar você e eu a entendermos mais da sua palavra, a entendermos mais da sua vontade e que Ele cresça e que nós diminuamos.